Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Criando Conexões. E hoje vou dizer que é extremamente especial, porque afinal quem está do meu lado é a Letícia Guilherme, que é uma amada, muito mais que amada. Gente, vocês sabem, quando a gente sente aquele amor, então é muito mais do que isso. Ela é realmente muito especial e tem muita coisa para contar, porque afinal hoje falaremos dos desafios da deficiência que nós passamos no mercado de trabalho, né, Lê? Seja muito bem-vinda. Quem é a Letícia Guilherme para o pessoal? Oi, gente, eu sou a Letícia, Letícia Guilherme, eu tenho 26 anos, eu sou formada em Relações Públicas e eu sou uma mulher com deficiência e também sou uma mulher lésbica. Então, esse é um pouco aí de um panorama de vivências que me atravessam e que a gente vai conversar aqui. Eu conheço a Selma há 16 anos, quando tudo isso aqui era mato e muito mato, e a gente vai trazer muitas reflexões para vocês nessa conversa hoje, eu espero. Sim, com certeza, porque afinal, ambas, né, a Letícia, ela vai contar um pouquinho, eu acho que é legal você contar um pouquinho que você tem, Uhum. porque é muito raro isso acontecer, né? Eu tenho uma lesão que também é rara, mas não é tão raro quanto da Letícia. E acho legal a gente levar essa informação também para o pessoal, né, Lê? Eu tenho uma patologia chamada osteogênese imperfeita e ela é comumente conhecida por ossos de vidro. Então, é a falta de um colágeno na formação dos ossos do feto. A osteogênese imperfeita, ela tem 9 tipos conhecidos hoje, né, pela medicina. E do tipo 1 ao 4, eles são gênios dominantes. Então, é o que mais, se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar informações sobre esses tipos. Mas o meu é o primeiro tipo conhecido dos genes recessivos, que é do 5 ao 9. E o meu tipo é o tipo 5. E o tipo 5 é muito raro, muito mesmo. Dentro da raridade que é a osteogênese imperfeita, que é uma a cada 10 mil nascidos vivos, é, o tipo 5, né, os genes recessivos são mais raros ainda. A gente nem tem dados sobre. Então, até que meu diagnóstico, mesmo sendo raro, foi considerado rápido, né? Eles descobriram que eu tinha osteogênese imperfeita quando eu tinha 3 anos, mas não sabiam qual tipo era. Então, era assim, ela tem osteogênese imperfeita, mas vamos lidando aí do jeito que dá. Enfim, antes disso, acharam que eu tinha câncer ósseo, né? E outras patologias por conta das fraturas que eu tinha desde pequeno. E fraturas muito bestas, assim, né? Tipo, chutando uma bola de plástico, quebrava um osso, um negócio assim. E já teve fraturas até que os meus pais não perceberam o que aconteceu. Tipo, sei lá, eu caí em algum momento, quando pequena, né? Tipo, 3 anos, assim. E eu ficava, era no braço, e eu ficava puxando o braço até que os meus pais me levaram no hospital. E eles falaram, então, ela tá com uma fratura. E aí meus pais ficaram, tipo, como assim? E, enfim, deu até um bafafá lá no hospital, porque acharam o meu pai, ele é, tipo, um super pai, mas ele é meio esbaforido, assim, ele ficou super estressado na época, né, na hora, assim, e perguntaram pra minha mãe se eu tava sofrendo violência doméstica, porque aí eles não sabiam por que que eu tava com a fratura, e os meus pais realmente não sabiam, e meu pai tava muito estressado, então, enfim, teve até essa dinâmica por conta de fraturas que os meus pais nem sabiam que tinham acontecido. E aí, enfim, outras, né, menores, até tipo um dedo, tipo, subindo uma calça uma vez eu trinquei um dedo, porque a calça estava apertada. Enfim, No aí. mar, né? Ah, sim, no mar eu já trinquei costela, eu tomei um capote. Mas enfim, a gente acaba que vai ao longo aí da vida, né, lidando com esses pormenores, que às vezes são por maiores, mas, enfim, fraturas mais tranquilas, como, por exemplo, essas, são mais fáceis de consolidar e tudo mais, mas, tipo, de fêmures e tal, aí o processo de recuperação é bem mais difícil, até porque, né, para de andar, enfim. E uma coisa também que eu esqueci de comentar é que eu andei de cadeira de rodas durante quase 10 anos. Hoje eu ando
com as minhas próprias pernas, né? Porque eu andava, só que de cadeira de rodas. Uhum. Mas porque eu fiz uma cirurgia, né? Coloquei hastes de aço interósseos dentro dos ossos da tíbia. Eu não sei o quanto o seu público aqui entende, né? Sobre. Mas é aqui, Na canela. canela. Então, eu coloquei as hastes pra eu parar de ter microfraturas e conseguir voltar a andar. Porque por conta da osteogênese, eu não tenho só fraturas, eu também tenho microfraturas. Então, a gravidade e o peso faziam eu ter essas microfraturas e não conseguir andar. Enfim, e aí nesse tempo também eu fiz um tratamento que é para pessoas com câncer ósseo, que é o mesmo tratamento. Eu fiz aplicação endovenosa durante 12 anos, a cada 4 meses, tudo para melhorar a minha qualidade óssea. E de fato, esses tratamentos foram fundamentais ali para a minha qualidade de vida. E com relação a andar, né? Às vezes as pessoas têm uma perspectiva de que andar resolveria todos os meus problemas. A gente até estava conversando Aham. isso na semana passada. E não, andar não resolveu todos os meus problemas e não vai. Porque o meu problema, entre muitas aspas, não era não andar. E sim, não que esse seja o meu problema, mas existir como uma pessoa com deficiência na sociedade que a gente existe. A gente tem atravessamento de acessibilidade e outras dinâmicas que não são culpa minha. Isso é Sim. culpa nossa, como pessoas com deficiência. Enfim, então, questões. Sim, e assim, é impressionante como a gente vê ruas, né, sem acesso, rampa com degrau, né, Não, isso aí. não é? Calçadas esburacadas, as ruas esburacadas. E isso é algo que acontece não só aqui no Brasil, né? Uhum. Acontece no mundo. A gente tem, né? Eu tenho visto em vários lugares e tem chamado essa atenção, porque é impressionante, assim, legal ter rampa. Daí a gente vê o tamanho do degrau depois da rampa, Não, e a rampa super íngreme, né? super que, tipo, íngreme. é perigoso até. Colocam só para falar que é acessível, né? Sim. Então, olha só o momento em que a gente vive. Então, é importante a gente dar voz, né? E falar sobre isso. E mais ainda no mercado de trabalho, como que funciona tudo isso, né? Sim. E aí a Letícia, com 10 anos de idade, veio para mim, né? No atendimento na terapia somática de saúde integrativa e começamos um trabalho e que estamos até hoje para aliviar as dores, porque existem sim as dores, Uhum. né? Porque a gente faz movimentos para caminhar e não é o mesmo movimento que uma pessoa normal, porque, né, vou pôr bem entre aspas, porque a gente tem uma deficiência aparente, mas todo mundo existe uma deficiência, às vezes não aparente, Uhum. né? E que a gente sente, acaba compensando muitas coisas, acaba introduzindo, né, introjetando os movimentos que é necessário para aliviar as dores e tudo mais no nosso dia a dia. Sim. E eu acho que, assim, também há de se ter uma perspectiva de que, possivelmente, em algum momento da vida, todas as pessoas serão pessoas com deficiência. Sim. Porque as deficiências são adquiridas ao longo da vida, e principalmente Sim. na velhice e tudo mais. Então, não, na minha cabeça, não faz sentido algum a gente não ter espaços acessíveis, porque eles não são só para pessoas com deficiência. Por mais que, já trazendo um dado, sejamos quase 19 milhões de pessoas no Brasil, então aproximadamente 9% da população brasileira, de acordo com o PNAD do ano passado, 2023, ou 2022. Enfim, a última pesquisa que a gente tem, a mais recente, somos 9% de pessoas com deficiência no Brasil. Mas quantas pessoas da população brasileira ainda vão adquirir deficiências? Pessoas que nunca tiveram, mas com a velhice adquirem deficiências auditivas, deficiências visuais, mobilidade reduzida, e etc. E essas pessoas vão ficar à margem da sociedade, tipo, vistas ali de forma invisível e inútil. Tipo assim, você não produz mais como você deveria, e aí você se torna inútil e não pertence mais a espaço nenhum. Então, acho que a gente também tem
essas questões que são muito mais profundas do que o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele é, assim, a pontinha do iceberg. Sim. Enquanto a gente tem uma estrutura inteira abaixo disso que faz a manutenção de pessoas com deficiência fora do mercado de trabalho, pessoas com deficiência sem acesso à saúde, pessoas com deficiência sem acesso à moradia, sem acesso à educação e etc. Então, tudo isso não é só o mercado de trabalho. Sim. Como que você chega até o mercado de trabalho? Então, essa discussão, ela é super fundamental e profunda. Nossa, e é muito profundo, inclusive, né? Sim. Mas aí, nós vamos falar hoje sobre o mercado de trabalho, Sim. a pontinha do iceberg, e aí, quem sabe, a gente vai captando a Letícia e nós vamos falando aos poucos sobre outras questões que são tão importantes quanto, né? Porque no mercado de trabalho, hoje é o que é visto, né, pela Sim. sociedade e que é, né, que tem uma porcentagem durante, né, nas empresas que é necessário ter. E como funciona isso tudo, né? Aqui no Brasil a gente trabalha essencialmente com a lei de cotas, né? Uhum. Que ela é um incentivo, de alguma forma, para a contratação de pessoas com deficiência. Ah, mas eu não concordo com a lei de cotas. Tá bom. Independente do que você que está assistindo acha ou deixa de achar, Existe. ela existe e ela é fundamental para a manutenção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Bom, mas para além disso, as pessoas não são, as empresas, né, enfim, muitas vezes não são cobradas de fato que eles estejam alcançando as cotas, né? E, enfim, o meu ponto com as cotas é que elas não deveriam existir. No meu mundo utópico, elas não deveriam existir, porque as pessoas com deficiência deveriam ser contratadas, assim como pessoas sem deficiência, e deveriam ser contratadas por conta de suas habilidades. Sim. E ponto. Acabou. Exato. Dividimos o neurônio aqui. E ponto. Acabou. Mas não é assim que acontece, então a gente precisa de uma Sim. lei, de uma regulamentação para que essas pessoas sejam contratadas. E aí, enfim, só que aí nisso a gente tem vários problemas, porque as empresas, de alguma forma, até acabam que manipulam isso, contratam pessoas que não têm deficiência, mas que arranjam atos. Enfim, a gente vê muito dessas dinâmicas que são ilegais, né? Mas que, na prática, elas acontecem. E como uma mulher com deficiência, isso é muito triste para mim, porque você vê outras pessoas com deficiência que tiveram acesso a estudo, que são pessoas com habilidades super interessantes para aquela vaga ou para aquela empresa, etc. E elas não são contratadas. Simplesmente porque uma das características delas é ser uma pessoa com deficiência. Então, enfim, a gente tem essa dinâmica aqui. Aqui eu tô falando num panorama Brasil, porque, gente, não tem como. Eu não sou estudiosa, né, da área. O que eu sei é o que eu estudei sozinha, né? Eu não sou, sei lá, uma estudiosa na área de pessoas com deficiência e trabalho e tudo mais. Então, eu não consigo abarcar um panorama mundo, né? Mas falando aqui de Brasil, a gente tem essas questões que são muito profundas. Enfim, então, para além da lei de cotas, a gente também necessita ali de, após a contratação, né? Se a pessoa com deficiência vir a entrar naquela empresa, o que a gente vai fazer com isso? Não, é com a dinâmica dessa pessoa dentro do ambiente de trabalho, porque nós temos restrições diferentes. Eu e a Selma somos pessoas com deficiências físicas, mas nós temos restrições diferentes. E ponto. E poderia ser que eu fosse uma pessoa com deficiência visual, eu ia necessitar de outras questões de acessibilidade. Enfim, então as nossas deficiências são muito diversas. Eu acho que isso é um ponto de que as empresas e tudo mais, né, e até a sociedade como um todo, falam, tipo, a gente não consegue ser acessível, porque esses são muito diversos, e aí a gente não consegue fazer acessibilidade para todo mundo, porque esses são muito diferentes. Sim, mas vocês são todos iguais? Tipo, vocês sem deficiência são todos iguais? Não. Então, tipo, como as dinâmicas após a contratação são feitas? Essa pessoa está sendo inserida ali no seu time, na sua área?
ela tem prospecção de carreira, ela pode crescer, ou ela vai sempre ser, sei lá, auxiliar administrativo. Sim. Tipo, tudo bem você ser auxiliar administrativo, mas se você tem uma prospecção de carreira, tipo, a nossa ideia é almejar o máximo que a gente puder. Nós, como seres humanos, pra gente poder evoluir aí, sei lá, pra onde, Para novos desafios para e os tudo novos mais. desafios e etc., a gente tem que ter essa ambição. Mas as pessoas com deficiência muitas vezes são coibidas de ter essa ambição porque a gente nem acha que é possível chegar lá. Porque a gente não vê, não tem representatividade. Então, como que eu vou saber se eu posso um dia ser uma CEO de uma empresa se eu não conheço nenhuma CEO de empresa? É um sonho que é irreal. É só um sonho, de fato, é utópico, porque na prática, às vezes a gente nem sabe que pode sonhar. Eu tinha muito essa dinâmica de que eu não sabia que era possível sonhar com algo. Então eu tinha muita dificuldade de saindo um pouco do mercado de trabalho, mas assim, eu tinha muita dificuldade de, sei lá, o que que eu quero para daqui 10 anos, 5 anos que seja, tipo um médio prazo, assim. Não sei, eu não sei o que eu posso sonhar, eu não sei o que eu posso querer. Porque eu não conheço outras pessoas com deficiência. Tipo, a porcentagem de pessoas que eu conheço com deficiência hoje, que eu convivo, é muito pequena. Sim. E às vezes também tem essa parte engraçada de que as pessoas acham que só porque nós somos pessoas com deficiência, que a gente conhece todo mundo que tem deficiência também, no Brasil. E não Aí é é. tipo, você conhece o Jorge, que mora lá no interior de Minas, e ele é meu primo, e ele também tem uma deficiência. E aí o pessoal, aí você fica assim, não conheço. Mas como assim você não conhece? Ele também é uma pessoa com deficiência, você fica... Prazerzão, manda um beijo pro Jorge, porque eu não conheço o Jorge. A gente sempre tem essas coisas que são engraçadas. Sim, sim. E eu tenho, né, particularmente, como sou uma pessoa com deficiência e fisioterapeuta, as pessoas falam, como assim? Não é possível, Fisioterapeuta? não é possível. Não funciona. Quando eu comecei a dar grupo de movimento, eu falei assim, você, deficiente, dando grupo de movimento, como que pode um negócio desse? Então, tem algumas coisas que as pessoas, E são estigmas muito grandes. justamente, e que a gente pode sim quebrar, pode sim sonhar, porque eu tenho sonhos que, coitados da minha família, né? A sorte deles é que eu tenho a deficiência. Você correu para que eles pudessem andar. Justamente. Muito bem, arrasou. Vou deixar, viu, família? Não, todos avisados. Hashtag. Já. Sim. Então vamos voltar aqui, né? Como foi sua trajetória profissional? Conta pra galera aqui. Eu fiz relações públicas, né? Fiz comunicação social com ênfase em relações públicas. E aí eu trabalhei 2 anos numa grande empresa de alimentos, com marketing de um produto e depois com marketing digital e CRM. E aí, enfim, eu saí, passados 2 anos, aí começou a pandemia. Eu falei, meu Deus, a gente vai morrer. Eu fiquei bem perturbada da cabeça. E aí, bom, nesse ínterim eu falei, tá, tem um nicho de mercado aqui, que começou a crescer muito os criadores de conteúdo menores e mais de nicho, né? Antes, a sensação que eu tinha era de que todo mundo era muito grande, que as pessoas que criavam conteúdo eram muito famosas e criavam conteúdos assim, que não eram de nicho. Mas eu comecei a ver pessoas com deficiência. E aí eu falei, ué, eu sou assim. Olha que bacana. Aí eu comecei a criar conteúdo na internet, principalmente voltado para as minhas vivências, né? Mas não só para as minhas vivências. Então, eu sempre gostei muito de maquiagem, e aí eu me maquiava enquanto trazia algum tema ali de reflexão, estudo que eu fazia sobre mulheres com deficiência, pessoas com deficiência no geral, contando até partes e histórias da minha vida e etc. E aí, enfim, eu criei conteúdo por quase 4 anos. E hoje eu voltei para o mercado CLT e eu trabalho numa empresa de telecomunicações com planejamento de redes sociais. Uau! E aí você, assim, com tudo isso, você sentiu que teve muitos obstáculos que você teve que ultrapassar? Sim, eu acho que as pessoas, num geral, não sabem lidar com pessoas com deficiência. Então, por mais que a gente
né? Eu trabalhei em grandes empresas, trabalho em uma grande Uhum. empresa. Mas mesmo assim, a gente acredita que essas pessoas vão ter mais consciência, vão saber lidar melhor, mas elas não sabem. Então, as minhas necessidades por ser uma pessoa com deficiência, muitas vezes, tipo, as pessoas nem sabem que eu posso precisar, ou às vezes elas eh, até, como posso falar? Até chegam a ser de alguma forma até desrespeitosas, porque elas invadem o seu espaço pessoal Uhum. com a história de que elas vão te ajudar porque você é uma pessoa com deficiência. E isso não só no mercado de trabalho, né? Todo, Na é. vida, assim, a gente passa por essas questões. Então, esses obstáculos e ali um capacitismo muito... Capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência, que é essencialmente baseado na ideia de que pessoas com deficiência são menos capazes do que pessoas com deficiência. Por isso que isso se chama capacitismo em português. Eh, E até um capacitismo ali velado, né? De como assim você consegue fazer isso? Como assim você consegue exercer o seu trabalho? Sim, gente, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, eu sou uma pessoa com deficiência e eu sou comunicóloga. Uma coisa, outra coisa, outra Uhum. coisa. Você é uma mulher com deficiência e é fisioterapeuta, e é autonista, e trabalha com saúde integrativa. Sim, Uhum. porque somos múltiplos, somos diversos e a nossa deficiência não é a nossa única característica. Uhum. Então, e às vezes nós somos vistos apenas como corpos defeituosos. É literalmente isso que eu tenho a sensação que as pessoas pensam. É um corpo defeituoso que não pode estar fazendo a mesma coisa que eu, que tenho um corpo perfeito, faço. Ué, como assim? Enfim. Então eu acho que esse capacitismo muito velado acontece dentro das empresas, sabe? A impossibilidade de crescimento profissional, Uhum. a gente não ter é, benefícios que abarquem as nossas deficiências. Então, às vezes, é um convênio médico que não cobre fisioterapia, no meu caso, que é uma coisa necessária. Tem pessoas que podem necessitar de outros tipos de terapia, né? Mas, enfim. Uhum. Enfim, e aí são esses pormenores, né? Que acaba tornando ali o dia a dia de trabalho que já é exaustivo, psiquicamente exaustivo, porque esse preconceito velado ele vai consumindo a gente de uma forma profunda e que às vezes você nem percebe. E já aí chega uma hora que você tá consumido ali pelas suas emoções e por essa existência parecer ser tão difícil pro outro. Que às vezes o que você achava que não era um fardo se torna um fardo para as pessoas. Ué, mas como assim você não consegue ir no evento XPTO e andar 10 horas seguidas e fazer o seu trabalho? Se você vai arrumar uma cadeira motorizada, eu faço. Tipo, eu Uhum. não ando 10 horas seguidas, nem que a vaca voe. Então, são essas dinâmicas que às vezes não são percebidas nesses ambientes. E aí, tá vendo? É por isso que eu não contrato pessoas com deficiência. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, isso assim, não só um corpo, né? Acaba sendo um ser humano com uma deficiência, Uhum. né? Não, eles começam a juntar isso e acabam perdendo as, as porções que as pessoas Sim, são, né? As capacidades de cada um, inclusive, né? Porque sim, pode ser uma pessoa normal que tem um problema de joelho que também não vai conseguir. sim. E E aí? aí? Só que aí essa pessoa, putz, ela machucou o joelho, né? Tá. Coitado, não vai conseguir. Mas não tem problema, a gente manda outro no lugar. Aí a pessoa começa a dizer, ah, então, por que que eu contratei? Tá vendo? Era melhor não ter contratado. Sempre tem uma desculpa desfarrapada, mas tem. E sempre velado. A sensação de que eu tenho é que no ambiente de trabalho muitas vezes é velado. Então é nesses pormenores. Uhum. Na sociedade como um todo, eu dou mais de cara com outros tipos de preconceito. Mas no ambiente de trabalho eu sinto que é meio enrustido, assim. E é que eu acho que tem essa diplomacia, né, do mercado de trabalho. Uhum. Então, porque, gente, a gente pode processar a empresa, enfim, né? A Sim, gente tem sim. artifícios aí legais de que isso não pode acontecer. Então, quanto mais velado, menos a probabilidade de você conseguir provar alguma coisa. Então, sempre fica ali. Um PS aleatório é que no ano passado, quando eu tava procurando vaga, né, que eu queria voltar pro mercado CLT e tal,
eu fiz uma entrevista em uma empresa super grande para uma vaga de jornalista sênior. E essa vaga necessitava viajar. Eu me inscrevi para uma vaga comum, não era exclusiva para pessoas com deficiência nem nada. Beleza, eu tinha qualificação para vaga, ok. E aí, passei para entrevista. Na entrevista, uma das 200 coisas que eu comentei era de que eu era uma pessoa com deficiência. E aí, na hora, a moça do RH, então, é que precisa viajar nessa vaga. Eu falei, tudo bem. Tipo, eu já viajei sozinha várias vezes e eu não tenho problema com viagens. Tipo, a ela então, mas é que assim, a gente consegue ter acessibilidade aqui nos escritórios aqui no Brasil, mas nos escritórios. No caso, era para viajar bastante pro Peru. Uhum. E aí ela, não, mas é que aí nos escritórios do Peru a gente não consegue garantir que você vai ter acessibilidade e tal. Aí eu acho que essa vaga não é muito para você. Eu fiquei, mas aqui no Brasil também não é acessível. Não sei se você sabe, moça, desculpa te contar, mas assim, aqui no Brasil a gente se depara com inacessibilidade todos os dias. Eu imagino que no Peru não seja muito diferente, porque a América Latina, de alguma forma, foi construída na mesma dinâmica. E aí ela ficou tipo, então. Ela criou uma desculpa pra falar que eu não ia passar pra vaga, sabe? E não era porque eu não tinha qualificação, mas sim porque ela tinha como um motivo pra não contratar uma pessoa com deficiência. Então ela jogou a culpa pra mim, que era: desculpa, não tenho como garantir, mas você é ótimo, mas eu não quero que você passe perrengue. Ó, que chato, imagina. Você passar perrengue? Não. E aí, enfim, eu não passei na vaga, óbvio. E eu tenho certeza que não era porque eu não tinha qualificação, não era porque eu não fui bem na entrevista ou qualquer coisa do gênero. Era por conta dessa questão das viagens, que eles não podiam garantir acessibilidade em tais lugares. E ok, mas nem aqui no Brasil vocês conseguem garantir. Então, assim, pra mim, a dinâmica de vida ia ser a mesma. Talvez eu ficasse extremamente cansada e eu não ia aguentar o trabalho. Pode ser. Mas eu só ia saber Mas se eu fácil, começasse. se fizesse, né? Como que eu ia saber? Eu nunca fiz, então eu não sei. Enfim, aí sempre fica nessas dinâmicas de a gente sabe o que é melhor pra você. Você não sabe o que é melhor pra você, mas quem tá de fora sabe. Vai te proteger, Pra te proteger de algo, né? né, que... Pode vir a dar um problema. E que, enfim, não... Eu sei, né? Uhum. O que eu preciso me proteger, o que eu preciso de ajuda, o que eu preciso de acessibilidade, o que eu consigo e não consigo fazer. Não é você, pessoa X aí que eu não conheço, que vai determinar o que faz sentido ou não pra minha carreira, pra minha vida pessoal, enfim. Ixi, aí são essas dinâmicas. Eu entendo que no mercado de trabalho a gente tem, por essa diplomacia e tal, tem esses atravessamentos com relação a esse capacitismo mais velado. É bem interessante porque como eu sou uma pessoa autônoma, eu não sinto tudo isso, Uhum. né? Então, a clínica, o instituto, ele é todo adaptado, enfim, ele é plano, então tem toda uma acessibilidade para Sim. mim, para a Letícia, para quem quiser se sentir bem, ponto, né? Então eu tenho, e as pessoas vão porque sabem que, assim, é um ser humano cuidando de outro ser humano, e que eu tenho, sim, problemas, e ok, né? E a gente vai nessa conversa. Então, eu não sinto isso. Senti quando eu estava na faculdade, tinha acabado de ter a lesão e estava de bengala. Aí eu fui atender uma senhorinha, a senhorinha tinha dó de mim. Aí Isso aí. eu falei, gente, ela não vai melhorar nunca tendo dó de mim. Aí eu levei até para coordenação e tudo mais. Falei, ó, Não, e isso não dá. há mais de 20 anos atrás. Há mais de 25 São anos outras atrás. dinâmicas. É, Tipo, a vivência que eu tenho hoje é muito diferente da que você teve quando teve a lesão. sim. E até ali, durante a sua vida. Você não nasceu com uma deficiência, você adquiriu uma deficiência. São perspectivas e vivências completamente diferentes. Porque às vezes as pessoas me perguntam, ai, mas você não sofre, sei lá, porque você é uma pessoa com deficiência. Gente, eu não sei não ser uma pessoa com deficiência. Tipo, eu não existi. Puf, cadê eu? Eu sem deficiência, tipo, não existo. Então, a única experiência que eu tenho é essa. Sim. E eu vou fazer dela o que eu puder. Mas, tipo, Melhor forma, né? exato. Mas aí as pessoas que adquirem deficiências têm outra perspectiva. E muitas vezes, eu não sei se você passou por isso, mas já ouvi histórias de pessoas que passaram por um luto muito grande, um sofrimento muito grande, psíquico, até mais do que físico, de alguma forma, por conta
de ter Ter adquirido uma adquirido. deficiência e, tipo, o que será de mim agora? Sendo que você tá aí e possivelmente você sabe como você estaria se você não tivesse adquirido a deficiência? Não, gente, eu com certeza eu sou muito melhor com a deficiência. Tipo, e você nem sabe como você estaria sem. Possivelmente Justamente. você não teria corrido. Você não teria ido atrás de várias coisas que você foi, e você talvez Uhum. não teria clínica, talvez você não estaria trabalhando com saúde integrativa, sei lá, talvez você fosse uma fisioterapeuta de consultório que trabalha com Ponto. reabilitação. É. E tudo bem também se você fosse, mas Uhum. talvez você não fosse tão feliz quanto você é agora, talvez você não tivesse aqui nesse podcast, enfim. E outras dinâmicas que a gente não tem como saber. E vai ficar criando minhoca na nossa cabeça? Então, né? Não Pelo dá, amor né? de Deus, tipo, É. não tem como. E não passei por esse luto. Aí, Eu queria me recuperar o que desse e vambora, que a vida continua, né? sim. É isso. Então, você pode compartilhar alguma experiência, se teve alguma experiência positiva da inclusão que tenha vivenciado em seu local de trabalho? Eu acho assim, o mais recente que eu me lembro, mais pontual, para além das dinâmicas com as pessoas, né? De que no meu trabalho atual eu me sinto bem integrante ali da equipe, do time, me sinto é, percebida, né? Então, isso é ótimo. Mas para além dessas dinâmicas sociais, questões de adaptações muito pequenas que mudam a nossa dinâmica no trabalho, como, por exemplo, eu sou muito baixa e eu não alcanço o pé no chão quando eu estou na cadeira do escritório na empresa presencial. Na minha casa, eu tenho uma caixa que fica embaixo da minha cadeira e beleza, eu apoio meu pé. Só que na empresa, o apoio de pé que o pessoal da segurança do trabalho fornece não era suficiente, ele ainda é baixo. E aí eu mobilizei lá o time da manutenção e da empresa que eu trabalho, eles criam cenários também. Então eu mobilizei lá a galera e eles fizeram uma plataforma com o carpete do lugar. Tipo, eu acho que cheguei a te contar Não, isso. isso eu não sabia. Eles fizeram uma plataforma com o carpete do piso e tal, tudo bonitinho. Uma plataforma, acho que 60 por 40, tipo, uma plataforma Legal. grande, para ficar embaixo da minha mesa, para eu não ficar com o pé pendurado. Então, tipo, é uma coisa pequena que você fala, putz, mas parece óbvio. Sim, só que como não tem muitas pessoas com deficiência, às vezes eles não sabem como lidar. E ok, eu acho que a gente não é escola pra ninguém, tá? Tipo assim, Uhum. mas que assim como todas as dinâmicas sociais, você aprende com outras pessoas todos os dias, independente de elas serem ou não pessoas com deficiência Sim. e etc, independente de quais são suas particularidades. E aí, com isso, eu fui lá, corri atrás do povo, falei, ó, pro cara lá da saúde do trabalho, falei, ó, meu irmão, eu preciso de um negócio pra apoiar meu pé que tá doendo minhas costas. Ele, não, beleza. Chamou os caras da manutenção, veio 3 caras pra medir lá o negócio. Mediram, fizeram, em um dia tava pronto. Eu nem voltei pro escritório ainda, o negócio já tá pronto. Mas enfim, foi uma coisa pontual E um carinho, né? e que trouxe ali também, de alguma forma, eu me senti mais pertencente àquele espaço. Então, enfim, é uma coisa pequena, que é como um apoio de pé, mas que vai fazer com que eu fique com menos dor, Uhum. né? Que é fundamental pra mim. O quanto eu puder reduzir de dor do meu dia a dia, muda a minha vida na semana. Sim. E até a longo prazo, né? Eu tenho uma escoliose super grave, então perna pendurada pra mim é horrível, não só por conta da coluna, mas porque dói minha perna se eu fico. Gente, eu trabalho 8 horas por dia no mínimo, então 8 horas com a perna pendurada é muito tempo. Então, enfim, são dinâmicas que às vezes são pontuais e que transformam ali a sua qualidade de vida no ambiente de trabalho. E aí, como eu disse, as questões mais sociais, né, de dinâmicas com os times e tudo mais, tenho me sentido bem pertencente. Então, isso também muda ali o ânimo que a gente tem para estar no ambiente e tudo mais. E isso é fundamental também para eu produzir mais e melhor, né? Porque se no mercado de trabalho nossa ideia é produzir cada vez mais em um curto período de tempo, Sim. se você está em sofrimento psicológico, se está em sofrimento físico e etc., você vai produzir menos. E Sim. gente, a verdade é que essa é a dinâmica do capitalismo, é a gente produzir mais
em menos tempo. Pra produzir mais e ganhar mais. Sim. Ponto. Né? Isso é a sociedade que a gente vive. Então, como fazer as pessoas com deficiência estarem incluídas nessa dinâmica também? Nós podemos produzir, nós somos seres que podem produzir. Já que a Mais gente e vive menos tempo, né? nessa dinâmica social, Uhum. não dá pra gente ficar à parte dessas dinâmicas pra sempre, sabe? E acho que é importante o que você falou da dor, né? Porque não só pessoas com deficiência têm dor. Sim. Então, assim, o estresse gera dor, que gera estresse, que gera mais dor, e fica naquele ciclo infinito. infinito, naquela bola de neve. Se você não se cuidar quanto a isso, não procurar um apoio, não procurar uma ajuda, não vai ter produtividade, não vai ter como ter produtividade, né? Então, olha lá, pensem bem nisso. Sim. Não é só para deficiência, é para todas as pessoas, né? Isso é muito importante e é o que mais a gente tem visto, Não, e né? cada dia mais as pessoas com Mais e mais dores, mais. porque se estressam muito, e aí essa dinâmica vira infinita. A sensação que eu tenho é que todas as pessoas ao meu redor têm dor. Sim, E sim, todo mundo tem, mas assim, cada vez mais dor. e mais novos, inclusive. E quem fala que não sente é porque não percebe que sente. Uhum. E aí tá aí são outras dinâmicas também. É, porque não percebe o corpo e aí vai ter um infarto, vai ter algo muito maior. Então é importante você também olhar para dentro de si, observar a sua dor e procurar um especialista. Sim. A saúde integrativa é muito legal para isso, porque ele trabalha tanto o estresse quanto a dor. Então, de repente, é uma dica aí. E aí eu quero conselhos que você daria para o público, nosso público maravilhoso, para as empresas, na verdade, para as empresas que desejam aprimorar sua inclusão de profissionais com deficiência, porque, né, de aumentar isso, né? São pessoas muito produtivas, eu acredito. Sim, e a gente tem dados muito, muito, porcentagens muito baixas de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e muitas delas com qualificação, né? Porque a ideia é que as pessoas com deficiência não estão empregadas porque não têm acesso à educação. Sim, a gente não tem acesso à educação, isso é um fato. Mas tem pessoas com deficiência que tiveram acesso à educação, assim como eu e a Selma, por exemplo. E mesmo assim, ela por ser autônoma de outra forma, mas eu, hoje CLT, tenho dinâmicas de que fiquei 1 ano procurando emprego, todos os dias me inscrevendo em 1000 vagas pra passar em uma. Tipo, enquanto possivelmente uma pessoa com o meu currículo teria passado em uma vaga em 1 mês, sabe? E, enfim. Mas para além disso, acho que a primeira dica, sei lá, que eu posso dar, é contrate pessoas com deficiência. Faça com que esse ambiente seja inclusivo. Ai, mas isso é muito tópico. Sim, mas corre atrás. Tipo, a gente tem acesso hoje. É muito diferente de 20, 30, 40, 50 anos atrás. A gente tá falando da era da internet. A gente tá, tipo assim, as pessoas que trabalham em RHs e diretores e etc., não são leigos, sabe? Todo mundo tem acesso, todo mundo desses espaços, né? Porque parte da população brasileira não tem acesso à internet, mas eu não estou falando dessa população, eu estou falando de diretores e RHs e etc. A gente tem acesso à internet. Então, cara, pesquise, vai atrás, faz teus corre. Tipo, a gente tá fazendo os nossos, porque vocês não estão fazendo o de vocês. Então, eu acho que a minha dica principal é essa: contrate pessoas com deficiência e torne aquele ambiente, aqueles times e etc., inclusivos para elas. Após a contratação, reveja os seus benefícios. Como que eles estão abarcando pessoas com deficiência? Eles estão. E aí, uma outra particularidade minha. Eles estão abarcando casais homoafetivos? Eles estão abarcando mãe solo? Pai solo? Isso transforma a vida das pessoas no ambiente de trabalho. E, além de tudo isso, eu também indicaria aí workshops, cursos, enfim, o que quer que você possa fazer na sua empresa para as lideranças, para mostrar, gente, a gente tem muitos dados que mostram, né, o quanto a inclusão e a diversidade aumentam os lucros das empresas. Então, assim, a gente nem tá falando aqui de uma
coisa utópica de contrate pessoas com deficiência porque a gente é legal. Não, é tipo, você vai ganhar mais. Vocês não querem ganhar mais? Então, tipo, não é meio óbvio? Pra mim é uma dinâmica muito óbvia. Então, enfim, acho que essas são as minhas dicas principais. Tornem esses ambientes possíveis, sonháveis para pessoas com deficiência. Reveja seus benefícios. E eu tinha mais uma dica que eu esqueci. A gente tem um segundo? Calma. Eu sou cansada. Lembrei. Lembrei. Prospecção de carreira, né? Eu ia falar isso. Torne possível que essas pessoas com deficiência cresçam na sua empresa. Que você tenha líderes, que você tenha coordenadores, que você tenha supervisores, gerentes, diretores, CEOs, etc., com deficiência. Assim como a gente lutou como mulheres ferrenhamente para que tenhamos CEOs mulheres nesses espaços, né, que são sempre muito de homens e etc., a gente também pode lutar para que pessoas com deficiência cheguem nesses espaços. Assim como a gente, mesmo como pessoas brancas, a gente tem aí, de alguma forma, apoiado o movimento negro para que essas pessoas também cheguem a esses espaços. E cada vez mais a gente possa crescer, a gente possa ter mais dinheiro, a gente possa ter mais qualidade de vida. A gente vive numa sociedade que a gente precisa de grana para sobreviver. Então, tipo, eu quero conseguir pagar as minhas contas no final do mês. Eu quero um dia poder, sei lá, comprar meu carro, comprar um apartamento, enfim. E se eu não tiver um emprego, como que eu vou chegar nesse lugar? Sim. Então, o emprego, o trabalho, ele molda a vida das pessoas. Tanto para o bem, quanto para o mal. E aí cabe a nós, né, e ao contratante balancear essa dinâmica para que não seja nocivo à nossa saúde, porque muitas vezes o trabalho chega a ser nocivo à nossa saúde, mas que ele possa ser, de alguma forma, benéfico, como está sendo hoje, tá? Hoje, data de hoje, isso daqui tem validade. Mas, assim, na data de hoje, gente, eu saí de a Selma acompanha todos esses anos, eu saí de um processo muito difícil no ano passado, de que eu não acreditava mais no meu potencial, eu achava que eu nunca mais ia conseguir um emprego, que eu não tinha capacidade, e não por eu ser uma pessoa com deficiência, mas porque eu estava completamente descredibilizada de mim mesma. E ter conseguido essa vaga e me sentir pertencente a esse espaço e tudo mais, tem transformado a minha vida pessoal também. Eu brinco com o meu analista que eu não tenho tempo mais para minhas neuroses. Tipo, eu tô trabalhando, galera, não fala comigo, não me estressa, não. Quando vem as vozes da minha cabeça me infernizar, eu falo, depois eu vejo, que agora eu tenho um projeto para liberar, minha filha. Calma aí. Então, tipo, óbvio, né? Não é para eu deixar as minhas questões psicológicas de lado para só pensar no trabalho. Não é isso, mas é encontrar aí um balanço, né? Um equilíbrio para a gente poder viver uma vida em harmonia com o nosso trabalho, a nossa vida pessoal, a nossa família, os nossos amigos, os nossos lazeres, exercícios físicos e etc. Então, e como eu já disse e repito, o trabalho é fundamental para isso e molda essas dinâmicas. Então, a partir disso, são todas aquelas dicas que eu disse. Isso é a introdução das dicas que eu trouxe. Sim. Por mais que eu tenha falado ao contrário, é a introdução das dicas. E principalmente, não deixe de sonhar, né? Sim, Faz sim. parte, eu acho que, do coração aqui do ser humano, Sim. né? Isso e que é possível. E é possível, justamente. Que é possível. E sem ser utópico, né? Tipo, um dia eu vou ter uma cauda de sereia e asas e eu vou... Sim. Não é isso, gente. Calma, também. Né? Não estamos na Disney. Mas assim, cara, eu posso um dia guardar meu dinheiro e ter o meu apartamento. Eu quero um dia chegar em tal lugar, sei lá, eu quero construir uma família, eu quero ser mãe. Enfim, independente do que seja esses sonhos, eu quero viajar o mundo, sei lá. Sim. Tipo, é possível, a gente pode sonhar. E por mais que isso seja muito difícil, a gente acreditar que a gente pode sonhar, encontrar pessoas que um dia nem acreditaram que isso era possível e hoje estão aqui como eu e você, Sim. Faz parecer possível para as pessoas que estão assistindo também. Então, são dinâmicas que são fundamentais para a nossa existência como seres humanos, para além de qualquer outra
dinâmica profissional e etc. Então, gente, olha lá. Cada dica muito importante. E veja bem, se você está num caminho que você não está feliz, muda a rota, né? Procure seus benefícios, procure ser feliz, porque o que conta nisso, na verdade, é a nossa A gente felicidade, não né? vai ser feliz todo dia. Não. Ninguém é feliz todo dia. Mas a gente vai aprender a lidar com os dias que forem não tão bons. felizes e não tão bons. E, tipo, eu acho que eu também fui adquirindo isso com a vida, a maturidade e tal. Eu sou super nova, eu sei, eu tenho 26 anos, eu brinco que eu tô ficando velha, mas assim. Mas é porque eu amadureci muito nesses últimos anos. E essas dinâmicas também foram me mostrando que eu posso ser feliz. E, tipo, não são todos os dias que vão ser bons. Eu não tô, sei lá, curada da depressão porque eu aumento o trabalho. Não, não é isso. Mas é entender que isso é possível. São possibilidades. E que eu posso falar, não, isso não é pra mim, eu vou voltar a ser criadora de conteúdo, ou sei lá, eu vou fazer uma faculdade de fisioterapia e vou trabalhar com a Selma, sabe? Tipo, entendeu? São possibilidades, são coisas que a gente pode vir a sonhar. Mudanças de rota, se necessário, né? E sim. tudo bem. Sim. Lê. Ai, muito, muito obrigada por ter vindo. Imagina. Estou criando conexões. Estou muito feliz e honrada e orgulhosa, gente. Vocês não estão entendendo, né? Atender desde pequena e ver esse mulherão é fantástico para mim. Prazer O foi meu. coração aquece Eu de amo. montar. Eu também. Eu não posso falar muito que eu começo a chorar, tá? Mas eu sou meio coração de pedra, mas quando eu começo a falar, eu me emociono, mas enfim. A Selma é a maior do mundo pra mim, ninguém acima dela, e quem não gostou, morde as costas. Então, tipo, eu amo muito. Ela é minha confidente, minha fisioterapeuta, minha amiga, e mudou a minha vida ser paciente dela há 16 anos, sabe? E não só fisicamente. Enfim, como eu disse, eu não posso falar muito, você já pode perceber que meu olho já tá aqui, ó, de lágrima. Mas, enfim, essa é assim, uma pessoa que eu tenho muito... Que é isso tudo que a gente conversou. Eu não consigo nem explicar, mas assim, é tudo isso que a gente conversou. Ela tornou e torna coisas na minha vida possíveis mediante as nossas conversas e ao trabalho físico que ela faz comigo, sabe? Então, muito obrigada. Você é tudo pra mim. Você também para mim. Eu não posso falar mais que senão vai borrar minha maquiagem. Se você se interessou na Letícia, gente, onde te acha? Gente, vocês podem me seguir no Instagram, Lê_Guilherme. Acho que é a principal rede que vão conseguir me encontrar, assim, pra gente bater um papo. Tô sempre disponível. Quando eu não tô trabalhando, eu tô disponível. Brincadeira. E é isso. E sigam e acompanhem o Instituto, né? Sigam a gente no @Instituto Selma Cosso. Não percam. Então, beijo. Tchau, gente. Tchau, gente.